Meu nome é Aparecida Campos, aluna do segundo período do curso noturno de Direito, e essa é a exposição do trabalho da disciplina ET2, ministrada pelo professor Nadiel Francis. O artigo escolhido foi A Teoria do Direito Natural no Tempo Pós-Moderno, da autoria de Carlos Massini, originalmente escrita em espanhol e traduzido por Frederico Bonaldo, retirado da revista da Faculdade de Direito da UFRGS de Porto Alegre, que em 2018 teve qualis B1. Gostaria de ressaltar que seria pertinente um olhar menos crítico do leitor, telespectador, diante da pouca experiência e conhecimento filosófico ainda inicial desta aluna, por estar no segundo período. Certamente que a pesquisa foi realizada com empenho desmedido, mas tenho plena consciência que ainda não possuo o arcabouço necessário a tão ousada tarefa. Então, se discordar de alguma ideia ou entendê-la de forma distorcida, o fiz por ignorância e por tal deslize, respeitosamente. Peço desculpas àqueles que compartilharem desta leitura. A minha motivação. A escolha do artigo foi motivada por meu espanto ao descobrir que o direito positivado pelo legislador, que vigora na sociedade contemporânea, não era sinônimo de lei, justiça ou injustiça. Após a pesquisa, confesso, compreendi que essa é uma questão deontológica do direito, o dever ser, e está relacionado à filosofia do direito. E após a leitura de vários autores para melhor entender o direito natural e suas características imutáveis, observei durante a pesquisa que o exemplo mais citado é o de Antígona de Sófocles, onde ela invoca em sua defesa as leis não escritas dos deuses, que seriam leis imutáveis, válidas para todo sempre. Direito este legitimado por uma ordem superior de normas ou princípios que condicionam a sua validade, acessível através da fé ou da razão com suas nuances de ética e moral, e a ideia de justiça e injustiça decorrente da racionalidade humana. Isso amenizou meu desencanto com o mundo jurídico e reacendeu em mim o desejo de reconhecer no direito a chama da justiça que se sobrepõe à dominação dos poderosos. Embora esclarecida a questão referente à função do direito de fazer ou não justiça, ainda permanece o querer saber se a função do direito se resume apenas em cumprir a norma posta, interpretada por um intérprete autêntico, e saber o quanto as correntes filosóficas influenciam a dinâmica jurídica em uma sociedade considerada fluida, líquida, de acordo com Bauman, e de homens corrompidos e corruptores. Isso é um grifo meu. Para introduzir o trabalho, eu vou citar 2 questionamentos que o autor faz. Então, em que situação ficou a teoria do direito depois do colapso do paradigma jurídico moderno e após ter aparecido os chamados pós-modernismos, que ensaiaram a aplicação de novos paradigmas ao direito? A questão 2. Frente a essa situação, a teoria ou teorias do direito natural tem alguma tarefa relevante a cumprir? Terceira questão. Se for afirmativo, se a resposta for afirmativa, em que consiste fundamentalmente essa nova tarefa do justnaturalismo nos tempos modernos? Então, na tentativa de elucidar esses questionamentos, o artigo foi dividido em temas que reportam ao cerne das questões propostas. Então, antes de iniciar a exposição, e para melhor compreender, o artigo foi dividido em 4 partes: o pensamento moderno, com notas da modernidade, filosofia jurídica, né, a modernidade ético-jurídica, a reação pós-moderna, as tentativas de superação com o neoiluminismo e o renascimento das teorias justnaturalistas. Esquematizando,
mas por razão de brevidade ou mesmo didática, o autor ele coloca as 3 questões principais sobre as quais giram as ideias e os ideais dessa etapa do pensamento, que é a perda da noção teleológica da natureza, a aparição da concepção moderna do sujeito e a imantização do pensamento. A perda da noção teleológica da natureza. Eu creio que essa é a parada principal desse texto. Por quê? Porque a natureza, essa natureza agora, ela passou a ser vista sobre 2 prismas. Como matéria para fins de estudo, observação científica, ou como objeto de domínio progressivo e manipulador por parte do homem. Então, a captação excludente da realidade por parte das ciências naturais modernas, que, por um lado, a conceberam como uma mera matéria, passível de objetivação, mensurável e quantificável, e, por outro lado, o objeto de um domínio progressivo e manipulador por parte do homem. O pensamento weberiano sobre isso, ele fala do desencantamento do mundo, mostra na natureza a vida vista como algo passível de dominação pelo homem, já que nada mais há de sagrado nela. Não pode ser confundido esse desencanto com o estado de espírito que possa se encontrar desencantado, como uma espécie de desapontado, desiludido com algo ou alguém. Não, isso é muito mais profundo. Esse desencantamento é em sentido restrito, se refere ao mundo da magia e quer dizer literalmente tirar o feitiço, desfazer um sacrilégio, desdivinizar, escapar da praga rogada, derrubar um tabu, em suma, quebrar o encanto. Segundo Pierre Rose. Assim, o termo é usado para dar conta também dos efeitos corrosivos da ciência experimental moderna sobre as pretensões de validade objetiva das visões de mundo que vê o mundo dotado de um sentido objetivo, segundo o mesmo autor. Então, corroendo essa imagem metafísica religiosa, a ciência desencanta o mundo, transformando um nexo causal. O conhecimento racional, ele está acima de tudo. É uma ciência, é uma natureza que se torna alheia ao que é divino. Há uma separação dessa natureza. Então, com o nascimento dessa ciência moderna, produziu-se o abandono da teleologia. Isso que o Max Weber chamou de desencantamento do mundo. Ainda temos alguns pontos antes de entrar na modernidade ética. A aparição da concepção moderna de sujeito, que na Idade Moderna esse mundo mudo e sem sentido foi submetido a um sujeito configurador dos seus objetos de conhecimento e de vontade. Para esse sujeito, conhecer é poder, segundo Franz Bacon. Ele vai em busca da ciência, não para ampliar seu conhecimento, mas com o pensamento de que que ele se torne o dono e senhor da natureza, que ele conheça para ter poder sobre essa natureza. Então, nessa aparição da concepção moderna do sujeito, tem esse pano de fundo da reflexão, encontra-se a busca incessante do homem pelo controle da natureza, buscando aperfeiçoar técnicas e máquinas com a finalidade de promover o desenvolvimento, o controle sobre a natureza, apresenta aí um elemento basilar, a razão instrumental, que se sustentou por meio da cisão entre o corpo e o espírito. Percebe-se que o projeto moderno teve seu matiz alinhavado na forma sistemática de encarar o homem, advinda da filosofia mecanicista e, portanto, de René Descartes. Então, todavia, mais do que isso, a visão moderna recupera o modelo de corpo como máquina, que também é decorrente do pensamento do mesmo filósofo. Com efeito, segundo Le Breton, Descartes
Ao apresentar a sua ideia do cogito, ele prolonga historicamente a dissociação implícita do homem com seu corpo despojado do valor próprio, entendendo-se com isso que o corpo é encarado como um invólucro mecânico que reveste a essência da natureza humana, o cogito. Então, é o homem separado, é o corpo e a mente. Ele existe porque pensa, porque tem a consciência. E fica parecendo que essa consciência, que se pensar, é algo que está fora, que está separado do próprio homem. E, por fim, o terceiro ponto é a imanentização do pensamento. O pensamento centrado no sujeito tende a transformar-se progressivamente em imanente, tanto no sentido da imanência metafísica, negação de tudo que transcenda o mundo, como da imanência noética, negação de tudo que não esteja contido na consciência. Como consequência dessa negação, o pensamento moderno emancipa-se de toda sujeição possível. Se é que isso é possível. Mas aqui aparece um homem livre do controle da igreja, portanto, livre de Deus, e perseguidor daquele que lhe dê poder, que resolve seus problemas, ou seja, a ciência. A ciência aparece aí como aquela que é capaz de resolver todos os problemas da humanidade. E agora nós temos essa modernidade ético-jurídica. Porque se trasladamos essas notas da modernidade ao âmbito do direito, elas transformam-se igualmente em características do pensamento jurídico moderno, exposta sucintamente da seguinte forma: é a perda da noção clássica da lei natural, a aparição da noção moderna dos direitos humanos e a fundamentação imanente do direito. Então, nós temos aí, claro que isso aí está relacionado com o que foi visto anteriormente. A perda da razão clássica, então, se relaciona à perda da noção teleológica de natureza, porque com o desaparecimento da concepção clássica da natureza, capaz de ser fonte de sentido jurídico e raiz de conteúdos normativos, com relativa independência do sujeito pensante, nesse sentido, e essa raiz passa a situar-se necessariamente nesse sujeito, ou seja, na razão. Esse sujeito agora que fabrica as normas em princípios práticos a partir de postulados da sua própria razão. Esse modo de pensar é especialmente posto em evidência nas ideias de David Hume, para que as noções de justiça, propriedade e direito são meramente artificiais, criações voluntárias do homem por razão de utilidade comum. Nessa perspectiva, o espaço antes ocupado pela lei natural foi preenchido por um direito racional, construído pelo sujeito, de modo dedutivo, a partir de postulados da sua própria razão. Esta, e não outra forma do sistema moderno de direito natural, que preceder a codificação. Então, é um sistema feito pelo homem em favor do próprio homem, ou seja, buscando seus próprios interesses. E aí, o que acontece? O homem, ele se perde nessa busca. Ele acaba se perdendo dele mesmo. Então, na aparição da noção moderna de direitos humanos, em conformidade com a exaltação de um sujeito doador de sentido e dotado de uma autonomia forte ou absoluta, surgiu essa noção moderna de direitos humanos. Ou seja, aquele homem, não mais o homem sozinho, mas o homem amparado pelo Estado. Aqui nós temos, né, o homem, que poderíamos dizer, ou poderíamos não ver, esse homem aí amparado pelos direitos humanos modernos. O que é que nós vemos? Que leitura nós fazemos? Então, onde está essa proteção de todo ser humano, que era a ideia principal desses direitos? O direito ao trabalho, à educação e tantos outros que seriam obrigação dos governantes.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história dos direitos humanos, é um documento histórico, né? Desde 1948. É norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Seria uma proteção do homem para todos os homens. Se olharmos em nosso entorno, será que verificamos, ao menos de forma sutil, esse ser cuidado pelo Estado? Aí nós temos essa fundação imanente do direito. Né? Outra coisa que esse artigo nos diz é que nessa idade moderna, a fundamentação das leis e dos direitos passou a não mais radicar na lei eterna de Deus. Então, acabou a proteção divina, acabou aquele Deus que estava centralizado, que era o centro da vida do homem, e o homem passou a ser o centro de tudo, ou ao menos tentou ser. E aí, nem na lei natural, a partir das estruturas das coisas, começou a se radicar esse homem, pura e simplesmente na razão do sujeito construtor. Não era mais na lei natural, sobre as bênçãos de Deus, era o direito natural moderno, ou no simples mandato do soberano. Aparecia aí o imperativismo, né, que segundo o autor é de Hobbes a Kelsen. Em todos os casos, sempre é o sujeito humano quem dá origem integral às normas da convivência, quer porque constrói um sistema jurídico racional, quer porque institui a modo e o artifício a autoridade que impera as normas. Então, aí nós temos o olhar de uma nova sociedade. É aquele sujeito orientado pela razão, porém, sem uma referência anterior. Então, vamos à crítica pós-moderna. A crítica pós-moderna é o terceiro ponto desse artigo. A concepção moderna do direito, que sintetizamos e esquematizando no ponto precedente, foi a corrente central da teoria do direito até bem avançado do século XX. De certo, ela foi objeto de embates persistentes por parte dos defensores da concepção clássica do direito. Mas esses ataques não conseguiram pôr em perigo o seu reinado, que, com altos e baixos, se manteve praticamente até a década de 70. A partir de então, surgiu uma nova corrente de ideias no cenário político no Ocidente. Ela centrou-se na crítica integral do projeto moderno. E, para isso, recorreu a Marx, a Nietzsche, Freud e Heidegger como seus principais mentores. As principais linhas dessa crítica pós-moderna são a crítica da razão construtiva e sistemática, a perda da noção do sujeito e a ausência de fundamento das realidades jurídicas. Então, nessa crítica da razão construtiva e sistemática, um dos principais pontos da crítica pós-moderna ao pensamento da modernidade radica na negação das possibilidades sistematizadoras e construtivas da realidade que foram atribuídas à razão. Na perspectiva pós-moderna, após a falência do projeto iluminista, o ser humano deixou de acreditar em falsos consensos universais, que previam um futuro perfeito para a humanidade, em que os protagonistas desse Éden seriam o avanço científico e a tecnologia que tiraria o ser humano do atraso e primitivismo e os conduziriam à felicidade. Que ideia fantástica essa, hein? Conseguir alcançar essa felicidade, não só de um homem, mas de todos os homens. Que engano. No âmbito jurídico, isso significa, antes de mais nada, uma desfundamentação da ordem normativa, a razão moderna, que a justifica racionalmente. Desaparece e a autoridade que impunha o imperativismo, no caso do imperativismo oitocentista, torna-se suspeita de encobrir um esquema de dominação. Então, lá nós temos o quê? É uma sociedade oitocentista, onde o rico é rico, o rico pode tudo,
e o pobre é pobre e miserável. Consequentemente, o direito fica reduzido a meras estruturas anônimas de linguagem. Fica o dito pelo não dito. Na perda da noção do sujeito, o ataque à noção moderna do sujeito é um dos pontos centrais da crítica pós-moderna. No livro Lemus e Les-Choses, Palavras e Coisas, de Foucault, ele considera o homem como um mero invento do século XVIII. Eu achei intrigante isso. Um mero invento do século XVIII. Que homem é esse? Precisa se refletir sobre isso. Então, com o desaparecimento da referência daquele homem que contemplava a natureza, que tinha um Deus, ele desaparece. Ele passa a acreditar na ciência, na razão. Então, o saber desaparecido fica preso no passado. Houve a passagem para uma nova época. A ciência moderna começou a mostrar um homem consonante com sua época. Quando Foucault fala do século XVIII, mas esse homem não fica preso ao século XVIII. Ele evolui ou ele deixa de existir. Mas mesmo na evolução, ele vai deixando, ele vai perdendo essa referência e ele vai deixando, é como se ele fosse desaparecendo. Ele se libertou da igreja, perdeu sua referência, que era Deus. Então, a cada influência, a cada surgimento de coisas novas, a evolução, o homem vai se transformando com esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele vai se perdendo, ao perder cada vez mais as suas referências. Ele se perde de si mesmo. Então, nessa perspectiva, o sujeito ele não é mais o concessor de sentido da realidade. Então, o homem, ele se ausenta de si mesmo. Basta a gente ver, e no período passado, nós trabalhamos em filosofia com essa questão. O homem, tem homem mandando produzir uma companheira ou um companheiro no laboratório, casando com o robô. Quer dizer, ele imitando a si mesmo, só que de uma forma vazia, sem consciência, porque um robô não tem a consciência. Ele é uma coisa. Então, essa coisa, esse homem coisificado aí. Então, nessa perspectiva, esse sujeito não mais concessor do direito, ele já não há lugar para ele mesmo, onde esse termina por carecer de sentido. Então, devem lembrar que a verdade aqui é tida pela natureza racional do homem. Mas qual seria a referência capaz de fazer esse homem voltar seu olhar para si mesmo e refletir sobre suas ações? Antes era Deus. E agora? Agora, nesse mundo midiático no qual vivemos. Então, agora temos um olhar externo. Um olhar que não está voltado para o próprio homem. Então, esse homem substitui o transcendentalismo da consciência pelo do inconsciente, sob a forma do discurso anônimo das estruturas sociais linguísticas ou simbólicas. Ou seja, é um homem vazio. Então, inquirir o sentido do direito no campo jurídico, essa perda do sujeito significa a desaparição das noções de direito subjetivo e de direitos humanos, bem como, em suma, da própria noção do direito. De fato, o direito necessita de um sujeito existencialmente autônomo para existir. Se excluirmos esse sujeito, o direito tem de desaparecer necessariamente por carência de uma base ôntica, a qual inerir para poder ser. Então, ele deixa de existir, o ser ontológico deixa de existir. E o terceiro ponto aqui é a ausência de fundamentos da realidade jurídica. Por fim,
Em chave pós-moderna, as tentativas modernas de fundamentação do direito são questionadas e tidas como meras encobridoras do direito. Por isso, o processo de fundamentação ou justificação da realidade jurídica são substituídos por uma arqueologia ou genealogia, que procura revelar a sua origem coberta em relações de mero poder. Em relação ao direito, Foucault levou a cabo esse processo arqueológico no seu livro A Verdade e as Formas Jurídicas, onde mostra as continuidades obscuras que foram incorporadas ao nosso sistema jurídico. A menção ao livro do Foucault é bem interessante, porque nós fizemos a leitura, trabalhamos esse livro, A Verdade e as Formas Jurídicas. É um convite para conhecer as práticas judiciárias do passado, que deram origem ao direito, o universo arqueológico do domínio e poder, encobertos por um véu de verdades inexistentes, que serviram e ainda servem de modelo na sociedade atual. Então, nós temos as verdades, as meias-verdades, que aparecem aí. Então, aqui nessa gravura de Amarildo, nós podemos observar essas meias-verdades bem vistas aqui, bem colocadas aqui por ele. Então, nós iniciamos aqui essas tentativas de refundamentação ou neo-iluminismo. Essas ideias sempre protagonizaram as grandes transformações em todas as eras da humanidade. Desde o pensamento implantado pelos antigos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, no mundo ocidental. Porém, as ideias iluministas pelo pensamento e ações dos sábios antigos foram ofuscadas e mostraram à humanidade que o radicalismo nunca dá certo. E pode colocar o mundo novamente em trevas. Então, nós temos aqui, bem pensado aqui, essa sociedade, esse domínio. Nós temos uma igreja que não permite o controle da natalidade, que não permite o aborto. Porém, temos aqui uma criança vítima, né, desse pensamento da igreja. Temos aqui um Estado que não dá, que não educa, que não protege. O país que não representa o indivíduo. E só resta para a sociedade o quê? A polícia que faz o seu trabalho de coerção e cala o cidadão ou pune esse cidadão. Pois bem, é evidente que, não obstante os seus aspectos críticos positivos, os quais não cabe ser detalhado nesse momento, o niilismo jurídico, essa descrença no sistema, né, do mero poder e da desfundamentação do direito, não consegue satisfazer as exigências mínimas do espírito humano e, consequentemente, da convivência humana social. Com efeito, para que possa existir como tal, todo sistema jurídico requer necessariamente 3 elementos. Primeiro, um critério de fundamentação do direito ou da obrigatoriedade das normas jurídicas. Qual é o critério? Qual é o fundamento desse direito? Uma vez que o mero fato da força não ser suficiente para sustentar a vigência do direito, até mesmo os autores mais cruelmente positivistas reconhecem que, uma vez que, para que o direito tenha uma vigência mínima, é preciso algum tipo de convencimento ético por parte daqueles que têm de respeitá-lo. Então, o sujeito precisa ser convencido disso. E esse convencimento, ele é feito, né, pelo sistema, porque senão esse direito não é aceito. Terceira questão. Uma instância crítica de apelação valorativa situada para além do mero poder a esse respeito, segundo Sperman, ele diz que, de fato, os homens diferenciam as ações justas e injustas. E o critério último dessa diferenciação não é a adequação das ações às leis positivas existentes,
pois esses mesmos homens também diferenciam as leis justas de injustas, sentenças justas de sentenças injustas. E um terceiro elemento seria o próprio sujeito. Esse sujeito autônomo, em que as leis e os direitos in ira obtêm a sua existência. As tentativas de refundamentação, no caso do neojusnaturalismo, nós temos aí, embora esteja bem claro, que não é essa ética débil e meramente formal que pode superar as aporias propostas tão agudamente pela pós-modernidade jurídica. Na verdade, essa saída neo-iluminista, que foi dita anteriormente, não é uma saída, mas antes uma recaída agravada nas perplexidades e dificuldades irresolúveis do pensamento moderno. Por isso, é preciso dirigir o olhar a outra tentativa de superação do niilismo irracionalista, que, ao mesmo tempo, também é uma tentativa de superação do racionalismo construtivista e do positivismo típicos da mentalidade moderna. Trata-se da mais recente renovação do pensamento justnaturalista. Nessa renovação, o que se tenta, antes de mais nada, é a reformulação de um objetivismo ético-jurídico que tenha como base a verdade humana. Para isso, também é necessário arraigar a realidade jurídica num sujeito existencialmente autônomo, o qual terá de possuir o caráter de pessoa em virtude da sua racionalidade, da sua liberdade. Então, pessoa que não se confunde com o sujeito autossuficiente, construtor e único doador de sentido, típico do pensamento moderno, mas sim, uma substância racional, constitutivamente aberta à coexistência ontológica desse ser com seus semelhantes e ordenada a uma perfeição, por meio da qual ela é participante de um bem comum humano. Então, não é olhar o poder, que é o que manda, mas olhar o ser humano. Concluindo, de todos os desenvolvimentos realizados, é possível extrair duas conclusões principais para tentar responder às questões propostas no início deste artigo. Resumiremos, quer dizer, os autores resumem do seguinte modo. Nos tempos modernos, pós-modernos, a teoria do direito natural encontra-se numa situação paradoxal. Por um lado, mostra-se como a saída necessária do atomismo niilista e desfundamentador do crepúsculo da modernidade. Mas, por outro lado, esse direito se depara com graves dificuldades de formulação e de comunicação ao homem contemporâneo. É o legislador que se volta para o passado, o legislador, o filósofo, o doutrinador, que volta a olhar para o passado, no direito natural, mas encontra aí as falhas do direito natural, a abstração, a imprecisão, que não dá segurança jurídica. Então, o artigo retrata dois mundos. O moderno, com o homem inicialmente senhor da natureza, carregado da esperança futura, de felicidade universal, de ciência perfeita, com solução para todos os problemas da humanidade. Natureza vista como mera resistência, homem emancipado, liberto, no controle da natureza, da sua própria vida. Dessa natureza, o controle dessa natureza que ele não mais contempla, ele apenas manipula, porque ele é o senhor dessa natureza. Então, na Idade Moderna, esse mundo mudo e sem sentido foi submetido a um sujeito configurador dos seus objetos de conhecimento e de vontade. Para esse sujeito, conhecer é poder. Pós-moderno, que com o colapso do paradigma jurídico moderno, do pós-guerra, onde o direito positivo, com seu aparato normativo, dogmático, fechado às questões de influências externas, em seu aporte normativo de regras e princípios, não impediu inúmeras e inimagináveis atrocidades cometidas durante a guerra e em outros momentos de fragilidades pelos quais passará a humanidade.
a visibilidade para certos problemas ocorridos só vieram à tona no pós-acontecimento, o que provocou o levantamento de questionamentos sobre as normas e princípios positivados como ordem jurídica no âmbito da ética e moral da conduta humana, em relação ao poder conferido ao homem para definir o que é humanamente permitido, mesmo em situação de guerra em relação a outra. Acaso passou desapercebido ao intérprete autêntico a norma que poderia impedir o Holocausto ou todas as atrocidades cometidas pelo nazismo? Embora o artigo não deite o olhar sobre tal problemática, levou-me a refletir sobre esses problemas, esses e outras perspectivas pelas quais não se tem enxergado o escopo principal do direito. Quem o representa? Não seria de fundamental importância perceber que o representante da instituição jurídica é uma pessoa? E que, não sendo o homem uma máquina, como esperar dele reações mecânicas? Seu imperativismo o diferencia dos outros animais. Como esperar a máscara fria e imparcial do intérprete sem que eles emprestem sentimentos às ações postas? Não seria nesse contexto que se reconheceria o homem humano, ético e justo? Então, essa validade, eficácia, justiça, onde encontrar esse sistema jurídico que se ajuste de forma perfeita à sociedade e ao tempo, e que possa imprimir a sua marca de justiça nessa sociedade. Independente da corrente filosófica, justnaturalismo, positivismo, ou realismo jurídico, ou do filósofo, do doutrinador, do pensador, essa tarefa tem de ser realizada encarando e superando as dificuldades que o nosso tempo lhe apresenta, mas sem amedrontamento perante a complexidade e multiplicidade delas. É difícil, não é fácil. Essas dificuldades têm de ser, em vez de obstáculos, novos desafios às inteligências abertas e comprometidas com a defesa do núcleo de humanidade, que jamais pode faltar o direito. Não se pode separar o direito do humano, porque o direito é feito para julgar esse humano, para defender esse humano. Então, inicialmente, esse texto, por fazer uma análise recortada do tempo, começando apenas da modernidade, deixa uma lacuna sem permitir que se enxergue o que há de falha no sistema jurídico positivista. O que o autor faz é escolher uma perspectiva que aparentemente favorece sua visão sobre o tema proposto. Ele parece partir de um extremo a outro. Vai do positivismo extremo ao naturalismo extremo. Quando usa o pensamento de Hobbes e Hume para falar dos interesses que levam o homem a legislar sobre determinados assuntos. Porém, aos poucos, vai se percebendo a verdadeira intenção do autor, que é se apontar as falhas do positivismo, focar justamente nas falhas daqueles que se presta a defender o justnaturalismo, levando o leitor a entender que, para ser eficaz, tal sistema precisa se desapegar do que deu errado, não incorrendo nos mesmos erros do positivismo, e fomentar as correções necessárias para que o olhar do legislador se volte para o homem. Homem, que este volte a encontrar referência sólida, ou guia que é o guie, como dizia meu professor de filosofia no semestre passado, como centro da temática das leis e sua aplicabilidade, dando assim um caráter mais humano ao sistema jurídico, levando em consideração não só a norma, os princípios, a validade, a eficácia ou justiça, mas todo um arcabouço jurídico que se movimenta para manter a ordem social em um ritmo permanente de decisões postas, que, quiçá, sejam justas, apesar do poder. Esse é um texto fantástico. O autor teve um insight brilhante ao instigar o pensamento do leitor na observação das falhas do positivismo, sem falar sobre as mesmas. Muito interessante e enriquecedor, porém necessita de conhecimentos prévios para melhor compreendê-lo. E assim, finalizo o meu trabalho.